Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos que aquilo que levaria muitos anos acontecerá em dias, no nome de Jesus Cristo. Profetizamos uma aceleração sobrenatural. E também oramos pela salvação de todos da nossa casa, e que se cumpra a promessa de Atos 16, e será salvo tu e toda a tua casa. Que todos dentro dessa família tenham uma experiência com Jesus Cristo e com a sua palavra. Também oro, ó Deus, por toda mulher que não consegue engravidar. Que da mesma maneira como o Senhor abriu a madre, o ventre de Ana, que o Senhor possa também abençoar a vida dessa mulher. Eu quero declarar o milagre de Deus nos braços dela. O Senhor abençoando essa casa, o Senhor abençoando essa família. Também oro, Pai, por pessoas que estão com desafios no seu casamento, desafios profissionais, pessoas que não conseguem, Senhor, resolver o que estão enfrentando, não veem saída. Senhor, eu te peço, dá uma saída a essa pessoa, dá um escape para ela, abra uma porta de favor, da sabedoria, da graça, envia alguém para que ela saia dessa situação. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que o socorro de Deus, como está escrito lá no Salmo 121, está na vida dessa pessoa e no caminho dela. No nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e eu quero testemunhar algumas bênçãos de pessoas que acompanham as orações aqui. Exatamente, você também pode mandar o seu testemunho para nós, mas escute isso aqui. Olha o que Deus está fazendo na vida das pessoas aqui através das orações. Vanessa, Paz Profeta, eu fiz a campanha de mulheres que não podiam engravidar para minha irmã no começo do ano. E Deus nos abençoou com a nossa princesa, que vai nascer em janeiro, a pequena Aurora. Que Deus continue te usando e te honrando, pois és um homem de Deus. Estamos em Portugal e mesmo à distância não deixo de assistir às orações, que têm ajudado muito a minha vida. Toda honra e toda glória a Jesus Cristo. Só Jesus pode fazer esse milagre. Também recebi o testemunho do Marcos. Profeta, eu pedi oração pela minha sobrinha, que foi diagnosticada com tumores malignos na garganta. Graças a Deus e às orações, hoje ela me enviou uma mensagem dizendo que a biópsia deu negativo para as células cancerígenas. Louvado seja Deus. Muito obrigado pelo apoio e pelas orações. Que Jesus abençoe o Senhor e a sua família. Sou imensamente grato por interceder pela minha família. Que Deus abençoe, Marcos, a ti e a todos da tua casa. Jesus Cristo é aquele que intervém. Jesus Cristo é aquele que opera milagres. Eu estou feliz, sabe? Porque tem muita gente aqui que é abençoada também, abençoando a vida dos outros. Você vê nos dois testemunhos que eu trouxe aqui para vocês, tanto da Vanessa quanto do Marcos, os dois estavam intercedendo por outras pessoas. Essas pessoas foram abençoadas através deles. Gente, é isso que tem que acontecer. O Senhor disse para Abraão, sê tu uma bênção. Eu sou abençoado para te abençoar. Você é abençoado para abençoar alguém. É por isso que eu quero pedir a você, já compartilhe essa oração com 7 pessoas, manda para alguém, abençoa alguém. Se você é uma pessoa abençoada, você vai abençoar. Amém? Lembre que eu sempre digo, a generosidade devolve. Amém? E eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, e essa palavra está lá em Provérbios capítulo 4, verso 23, que diz assim: guarda com toda diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia diz, guarda, te dedica a proteger o teu coração. Isso aqui que está aqui dentro. Porque se
o inimigo conseguir contaminar o teu coração, ele contamina também a tua fonte. Nós vemos pessoas que se perderam no rumo, porque o inimigo conseguiu contaminar a fonte deles. Tem gente que saiu do propósito de Deus porque deixou contaminar a fonte, deixou entrar algo lá dentro do coração. Eu conheci pessoas ao longo da minha caminhada totalmente revoltadas, com pai, com mãe, com pastor, revoltado com a vida, revoltado com o patrão. E por quê? Porque em algum momento a pessoa não vigiou o coração e deixou entrar uma raiva, um negócio ruim, um ódio dentro do coração, e aquilo ali contaminou. A pessoa não conseguiu expelir de dentro do coração aquela circunstância injusta que sofreu, não conseguiu expelir do coração a injustiça, a mentira contra a sua vida. Ela não soube expelir, sabe, aquela atitude errada que tiveram com ela, e ela foi guardando, e aquilo ali foi enraizando. E a Bíblia diz, inclusive, que a mágoa ela é perturbadora e destruidora. Inclusive, no Antigo Testamento, Deus dizia assim, preste atenção, olha só, olha a diferença do Antigo para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus dizia assim: ame o seu próximo e não os seus inimigos. E no Novo Testamento, Jesus diz: ame a todos. No Antigo Testamento, ame o seu próximo e não os seus inimigos. Mas no Novo Testamento, Jesus diz: amem a todos, inclusive os inimigos de vocês. Sabe por que que mudou? Sabe por que que isso foi atualizado? Porque por meio de Jesus Cristo, nós temos essa capacidade de guardar o nosso coração e de amar até aquelas pessoas que nos perseguem. Inclusive, fazendo aqui um parênteses, essa semana eu estou lendo o Evangelho de João, e Jesus ele foi muito claro em João 14, 15, que eu estava lendo. Ele disse: como me perseguiram, também perseguirão vocês. Então tem coisas que a gente não vai fugir aqui dessa vida, das perseguições, das invejas, as pessoas contra a gente. O que a gente tem que cuidar é o nosso coração, para que o nosso coração não se contamine, porque se o inimigo conseguir contaminar o seu coração, até dificuldade para ouvir a Deus você vai ter. Até dificuldade para ouvir a Deus você vai ter. Então entenda, pessoas nos ferem com palavras. Hoje em dia também nos ferem com postagens e também nos ferem com atitudes. Então pessoas nos ferem com palavras, com postagens e com atitudes. Quem nunca ficou chateado de alguém pegar e desferir um comentário negativo? Sabe? Um comentário negativo numa postagem sua, né? Uma pessoa tá ali, tá machucada com você, ela vai lá e digita uma coisa negativa, ou dá uma indireta na rede social, aquilo ali lhe aflige, você fica magoado, e geralmente são parentes, pessoas próximas, e daí você já fica com aquilo guardando dentro do seu coração. E querendo ou não, gente, querendo ou não, essas coisas, elas vão nos endurecendo. Essas coisas, se nós não acharmos uma maneira de eliminar, sabe, esses sentimentos negativos, nós vamos ficando pessoas também revoltadas. Nós vamos ficando pessoas, sabe, cada vez mais inflexíveis. Nós vamos ficando mais bravos, mais irados, com facilidade perdemos o controle, e daí nasce um justiceiro, sabe? Muitas vezes os justiceiros eles nascem porque eles foram muito feridos. Aí eles começam a atacar tudo e atacar todos. Nós temos que ter cuidado para não nos transformar num justiceiro, porque a Bíblia diz: minha é a vingança, diz o Senhor.
Não ocupe um lugar que Deus não te chamou para ocupar. Se você se sente ferido por algo que alguém fez, por algo que alguém falou, por algo que alguém está postando contra você, seja lá o que for, aprenda a perdoar, a amar essa pessoa. Jesus nos ensinou a orar pelos nossos inimigos. Eu digo assim, gente, o Evangelho é extraordinário, porque ele nos manda orar pelos nossos inimigos. Isso é difícil, né? Como é que você vai amar por uma pessoa que está destilando ódio, está atacando você? Mas Jesus mandou orar por eles. Jesus mandou orar, amar a todos. E eu acredito, claro, que a gente não tem que ser bobo. Acredito nisso. Porque existe limite para as coisas. Mas, sabe, tem muita coisa, 90% que você pode perdoar e continuar. Perdoar e continuar. E esses 10%, daí talvez você vai ter que tomar alguma outra ação. Mas nos 90% é só perdoar e amar. Perdoar e amar e orar, né? Por essas pessoas que pegam no seu pé, que te perseguem, que tentam perturbar a tua vida. Nós precisamos lidar com essas pessoas com sabedoria. Pedir a Deus, Senhor, me ajuda a lidar com meu irmão, me ajuda a lidar com a minha cunhada, me ajuda a lidar com o meu cunhado, me ajuda a lidar com o meu sogro, com a minha sogra, seja lá com quem for, certo? Com o meu marido, que está sempre me oprimindo, está sempre pisando em mim. Você vai ter que pedir uma sabedoria para Deus aí, para lidar com essa situação. Você não pode contaminar o teu coração, sabe? Você vai ter que conversar com essa pessoa ou simplesmente perdoar. De alguma forma, Deus tem uma palavra para você e a palavra é: guarda o teu coração. Aí você pergunta, como guardar o coração? 3 formas aqui, 3 formas de você guardar o seu coração. Primeiro, ore antes de tomar uma decisão. Quer guardar o teu coração? Então aprenda a orar. Aprenda a orar, porque nós somos muito impulsivos, todos nós, todo ser humano é. Mete os pés pelas mãos, às vezes nem entende direito uma conversa e já está lá ligando, já está, sabe, batendo, já está lá criticando, sabe? E nós precisamos, antes de tomar uma decisão, de fazer qualquer coisa, até se você for entrar na justiça contra alguém. Minha esposa é advogada. A gente teve escritório no Sul e muitas pessoas, sabe, elas não sabem fazer um acordo, elas querem ir para briga, elas não querem conversar, elas não querem, sabe, de alguma maneira, não, vamos sentar, vamos resolver as coisas, não, elas querem ir para briga, elas querem já a indenização e tudo mais, e nós temos que ter cuidado em relação a essas coisas. Nós temos que ter muito cuidado, sabe por quê? Porque uma decisão impensada pode nos prejudicar. E eu não falo só diante dos homens, falo diante de Deus, sabe? Diante de Deus. Se você começar a querer processar todo mundo, se você querer, sabe, a querer fazer justiça com todos, você vai ver que você vai perder sua paz. Tem coisas que a gente tem que aguentar. Tem coisas que a gente vai ter que aprender a, sabe, entregar nas mãos de Deus e, Senhor, vou seguir em frente porque isso não vai trazer lucro nenhum para mim, ao contrário, vai trazer só incômodo mesmo. Você entende o que eu estou falando? Por isso, guarda o teu coração. Guarda teu coração para você não perder tua paz, não perder tua alegria com certas coisas. A segunda coisa é, pense antes de responder qualquer coisa. Porque se a pessoa vem com 2 quentes contra você e você vier com mais força ainda contra ela, vai acabar o jantar. Né? Vai acabar o jantar, vai acabar o Natal, vai acabar o Ano Novo, a virada, não vai ter clima para a família estar junto. É por isso que
nós precisamos ser, como a Bíblia diz, pacificadores. Devemos ser pacificadores. Por quê? Porque os pacificadores, eles aprenderam a apaziguar a situação. A maneira certa de responder a uma afronta é com amor, sabe? É com educação, ou às vezes até ficar em silêncio. Porque às vezes até o tolo, a Bíblia diz que se passa por sábio quando ele fica quieto. Então, ficar quieto pode nos ajudar. E eu sei de uma coisa, eu sou gaúcho, e a gente é muito, como que eu posso dizer, às vezes reage muito rápido. E eu tenho aprendido que, às vezes, ficar quieto, sabe, entregar nas mãos de Deus, silêncio, é um poder extraordinário. É um poder extraordinário. Às vezes, sabe, quando você mantém um silêncio, porque tem um ditado que diz que o justo, né, o justo não se justifica, né, o justo não se justifica, porque alguém já o justificou. A verdade, ela sempre vem à tona, sempre vem à tona. Então, é isso que a gente tem que entender. Se você está certo, fique em paz, Deus vai trazer justiça. Esse é o entendimento que nós temos que ter. E a terceira coisa é, se você está bravo ou brava, entristecido, entristecida, não responda no momento. Você sabe que na ira do homem não opera a justiça de Deus. É o que a Bíblia diz. Também diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Você sabe que quando você está assim, bravo, o que vai sair de bom da sua boca? Nada. Então é melhor ficar quieto. Quando a gente está bravo, nós não somos muito inteligentes naquilo que a gente fala. É por isso que é melhor ficar em silêncio mesmo, sair, arejar a cabeça, orar a Deus, dobrar os joelhos, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, me ajuda a controlar, né, essa minha natureza, me ajuda a controlar esse meu impulso, né, porque você sabe que uma das ministrações que eu preguei na igreja até, não me lembro há quantos domingos atrás eu preguei, mas essa palavra foi significativa tanto ao pregar ela, mas também foi significativa para mim porque eu tenho vivido isso. Deus vai provar o teu coração, em muitos momentos, mas você vai ser muito provado quando você está na vantagem, quando você tem poder, quando você tem as conexões certas e que você pode fazer alguma coisa. Você pode, entende? Tem situações que a gente pode fazer alguma coisa, mas não deve. Queridos, o grande segredo é como nós lidamos com o poder, com a vantagem. Você tem recursos, você tem conexões, você está na vantagem. No entanto, a maneira como você lida quando você está na vantagem, Deus sonda teu coração. Por isso, aprenda a entregar as coisas para Deus, a amar a todos e guardar o teu coração. É essa palavra que eu deixo ao teu coração no dia de hoje, no nome de Jesus Cristo. Você recebe essa palavra? Deixa eu profetizar sobre você. Amém? Deixa eu profetizar. Eu vou profetizar 3 coisas. Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa tenha sucesso em seus relacionamentos. Também profetizo em nome de Jesus Cristo, que o seu tempo com a sua família será precioso e será de paz, de abundância e de alegria. E também profetizo em nome de Jesus, que ela irá guardar o seu coração e irá viver todas as promessas do Senhor na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Você recebe essas 3 palavras proféticas sobre a tua vida? Então compartilhe agora com 7 pessoas, sele essa palavra profética que foi liberada aqui, guarda o teu coração. Se você deixou entrar alguma coisa, tira daí agora. Tira daí e diz, Senhor, me perdoa, Senhor. Eu não quero mais guardar nada dentro de mim. Me perdoa, Senhor. E o Senhor vai te perdoar. Amém? O Senhor vai te perdoar. O Senhor vai derramar graça, misericórdia e favor sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Eu quero declarar agora o Salmo 91. Quero pedir para você deixar a tua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube mande esse vídeo para mais pessoas. E você que não nos acompanha aqui nas orações, está aqui pela primeira vez, inscreva-se no canal e comece a orar conosco às 6 da manhã e às 18 horas.
e você verá o que Deus vai fazer na sua vida. Deus fará coisas muito grandes na sua vida, no nome de Jesus. Também quero falar rapidamente dos nossos livros. O livro Café com Jesus tem sido uma bênção, é um devocional, uma palavra para cada dia do teu ano, com direções proféticas, um versículo bíblico também, direções, oração para você fazer junto comigo, e aqui uma oração que você vai fazer a punho. Você vai escrever uma oração aqui, certo? Esse livro aqui vai te ajudar tremendamente, é um livro extraordinário. Você pode adquirir lá no nosso site www.profetavinicius17.com.br. Também tem o livro Sonhos. Eu creio que Deus fala conosco de muitas maneiras, inclusive Deus pode falar conosco através dos sonhos. E o livro Unção do Rompedor, que é o último livro da minha esposa, ela fala de Davi, de como Deus ungiu Davi, de como Deus derramou favor, graça sobre Davi, e como ele foi honrado por Deus de uma maneira sobrenatural em todas as batalhas que ele entrou, por causa da unção que ele carregava, a unção do rompedor. Você pode adquirir todos os nossos livros no nosso site www.vinicius17.com.br. A gente deixou o nosso site um pouco mais curto para as pessoas terem mais facilidade, é mais fácil também de decorar, então é só digitar lá www.vinicius17.com.br. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Enquanto isso, não esquece de compartilhar. Sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração, a favor da tua casa, da tua família, e eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Amém? Pai santo e justo, abençoe a vida de cada pessoa que está orando junto comigo agora. Toque-a com teu poder e com a tua graça. Que o teu favor, Jesus, possa neste momento vir sobre essa pessoa, vir sobre seus projetos e seus sonhos. Nós consagramos a Ti, ó Deus, tudo aquilo que estamos fazendo e pedimos que a Tua bênção se estabeleça sobre nós. Nos livra do mal, Pai, nos livra do laço do inimigo, nos livra das armadilhas de Satanás, que haja livramento na nossa vida, livramento na nossa casa. Nós cancelamos tudo aquilo, Senhor, que vier contra nós, o que esteja projetado contra nossas vidas. Nós cancelamos e declaramos: não prosperará. Toda arma forjada contra nós não prosperará. O sangue de Jesus nos cobre. O sangue de Jesus cobre nossa casa. O sangue de Jesus cobre a nossa família. Nós declaramos em nome de Jesus Cristo que essa pessoa viverá o avanço, a aceleração de Deus na vida dela. Senhor, em seus negócios, em seus processos, em tudo que estiver ligado a ela, seus documentos, documentações que ela está buscando, Senhor, que acelere. Senhor, nós oramos agora e pedimos a Tua bênção, Senhor. Pedimos o Teu favor sobre essa pessoa, dá vitória a ela. E também oramos, Pai, para que o nosso coração esteja blindado por Ti. Por isso nós perdoamos aqueles que nos ofendem,
Nós perdoamos aqueles que nos perseguem. Nós perdoamos aqueles, Pai, que de alguma maneira nos ferem ou que tentam nos prejudicar. Nós perdoamos e entregamos a Ti e Te pedimos, Tu és a nossa justiça. Então, que o Senhor trate disso, que o Senhor lide com isso. No nome de Jesus Cristo. E toda pessoa, Pai, que está sofrendo uma injustiça, que está sofrendo da maldade dos outros, que o Senhor venha intervir na vida dessa pessoa e dar vitória para ela, vitória para sua casa, vitória para sua família, para os seus projetos, no nome de Jesus Cristo. Também oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Eu digo a toda inflamação, infecções, problemas no intestino, no estômago, pessoas que estão com problemas nas pernas, nos braços, nas costas, toda pessoa que tem sido atacada pelo mal, eu declaro em nome de Jesus essa pessoa livre agora, essa pessoa liberta, no nome e no poder de Jesus Cristo. Que o Senhor te toque, que o Senhor te dê vitória, que todo mal retroceda, e que venha tempos de avanço sobre ti e sobre toda a tua casa, e que na tua casa reine a paz de Jesus Cristo. Também oro para que todos dentro da tua casa tenham uma experiência com Jesus Cristo, que a luz de Jesus Cristo toque na tua casa, que os quartos aonde teus filhos dormem sejam visitados pela luz divina, que a presença de Deus habite na tua vida e na tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus falou com você? Você recebeu essas palavras proféticas? Então compartilha com 7 pessoas. Manda para teus amigos, para teus parentes, até você que nunca compartilhou uma oração, compartilhe agora, Deus vai te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o Senhor possa continuar operando sinais e maravilhas aqui no nosso meio. Até mais, gente querida. Deus abençoe a todos. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E eu profetizo justiça nas tuas portas, justiça na tua casa, no teu trabalho, onde houver injustiça, que o Senhor visite com justiça agora. Oramos para que o sangue de Jesus cubra a tua vida, o sangue de Jesus cubra cada área da tua vida e que a mão do Senhor te faça prosperar, aumentar, que haja um acréscimo de Deus na tua vida, que o Senhor traga avanço para você, que o Senhor traga portas abertas, que o Senhor abençoe teus projetos, teus sonhos e que todo o caminho que foi fechado pelo inimigo, em nome de Jesus Cristo, se abra agora. Declaramos que nenhum mal pode resistir à vontade de Deus na nossa vida e na nossa casa. Declaramos que tudo está fluindo na nossa vida, porque o Senhor, Sua presença, Sua graça e Seu favor estão sobre nós. Declaramos que caminhamos sobre céus abertos e a mão do Senhor está sobre nós. Conquistaremos tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E eu oro agora, Senhor, para que nesse momento o Senhor renove as forças do teu povo. Toda pessoa que está orando junto comigo, que receba um renovo do alto, que o Senhor venha a multiplicar as suas forças, suas energias, seu ânimo em nome de Jesus Cristo. Abra seus ouvidos para ouvir a tua voz e abra os seus olhos, Pai, para ver a tua direção, no nome poderoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você e Deus me deu uma palavra e eu creio que essa palavra é uma palavra profética. Quando Moisés ele foi ver a sarça ardente que não se consumia, o Senhor bradou de dentro da sarça e disse para ele: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra sagrada. Então Moisés tira as suas sandálias e ali Deus começa a falar com Moisés. Entenda uma coisa, para Deus continuar falando conosco, nós precisamos mudar nossos caminhos, porque as sandálias nos pés de Moisés representam caminho. Moisés, antes de estar com seu sogro Jetro, havia fugido do Egito
porque ele havia matado um egípcio. E a Bíblia nos diz que 40 anos se passou. 40 anos se passou, Moisés constituiu família, Moisés mudou muito a sua mentalidade. E quando ele teve esse encontro com Deus, Deus disse para ele: Moisés, a partir de agora, você tem que mudar de caminho. E várias mudanças tiveram que acontecer na vida de Moisés. Primeiro, ele não poderia ser mais aquele homem violento que ele era. E a Bíblia diz que Moisés, ele se tornou o homem mais manso da terra. Ou seja, mesmo que ele tivesse sendo provocado, mesmo que Moisés estivesse sendo difamado, mesmo que Moisés estivesse sendo perseguido, ele não ia se descontrolar emocionalmente. Moisés se tornou o homem mais manso da terra, porque Deus operou na vida dele, Deus pediu isso para ele ouvir a voz do Senhor, ele deveria mudar. Algumas pessoas querem ouvir a voz de Deus, mas não querem mudar. Algumas pessoas querem que Deus fale com elas, mas elas não estão dispostas a mudar o caminho delas. Moisés tinha uma vida muito tranquila, muito sossegada ao lado do seu sogro, cuidava dos negócios do sogro, todos os dias voltava para sua casa, mas o Senhor disse para ele: Moisés, se você quer ouvir a minha voz, você precisa mudar o seu caminho. E Moisés teve que retornar ao Egito e cumprir a missão de Deus para a vida dele. Entenda isso, porque é muito importante. Deus falou com Moisés, boca a boca, como um homem fala com outro homem. Moisés foi um dos homens que mais ouviu a Deus na Bíblia. Moisés teve revelações incríveis de Deus. Mas tudo isso aconteceu porque Moisés, ele estava disposto a mudar o seu caminho. Moisés estava disposto a andar segundo Deus, segundo a direção de Deus, segundo a vontade de Deus. E eu quero dizer exatamente isso para você. Se você quer ouvir a Deus, você precisa mudar seu caminho e alinhar o seu caminho à vontade de Deus. Eu vejo que Moisés teve que fazer uma grande mudança na vida dele, porque de uma vida pacata, agora ele iria enfrentar muitas guerras, muitas tribulações, e ele teria que aprender a lidar também com a pressão do povo. A pressão das pessoas não é uma coisa fácil, mas Moisés conseguiu, porque ele queria ouvir a voz de Deus mais do que tudo. Se nós queremos ouvir a voz de Deus mais do que tudo, nós devemos aprender a lidar com as pressões da vida. Não nos deixar abater quando nos criticam, porque há muitas coisas aqui nessa terra, sabe, que parece que urge contra você. E o objetivo é lhe desanimar, o objetivo é lhe prostrar, o objetivo é fazer com que você desista, volte para casa e fique quieto. Moisés teve que lidar com isso e ele sabia que para aquilo que Deus tinha reservado para a vida dele, ele precisaria aguentar as pressões do povo. E o povo pressionou Moisés muito. E a Bíblia diz que mesmo assim o povo pressionando Moisés, a voz de Deus, era o que Moisés mais amava. E por amar a voz de Deus, ele conseguia superar as tribulações, superar as adversidades e manter-se firme diante de Deus. Se você quer continuar tendo direções de Deus para a sua vida, você tem que parar de ceder, sabe? Você tem que parar de ceder às pressões do povo, porque sempre que as lutas aumentam para algumas pessoas, elas param de buscar a Deus. Sempre que elas começam a ser perseguidas, começam a enfrentar invejas e têm que enfrentar inimigos, elas acabam, sabe, desistindo daquilo que elas estavam fazendo diante de Deus, buscando a Deus nas orações. E se eu aprendo uma coisa com Moisés, é que apesar da pressão, Moisés ouvia a Deus. Quando o povo de Israel saiu do Egito em direção à terra prometida, a Bíblia diz que eles chegaram num lugar chamado Beco Sem Saída, Baal-Zephon. E
o faraó estava vindo junto com um exército contra Moisés. Eles não tinham para onde correr. 2 milhões de pessoas, não tem como você esconder no deserto. Era muita gente. E o povo começou a pressionar Moisés e a dizer: Moisés, você nos trouxe até aqui para nos matar. Moisés, você fez tudo isso com a gente. Moisés, e agora nós vamos cair nas mãos do faraó e os nossos filhos e a nossa família. E começaram a pressionar Moisés. O que Moisés fez? Ele silenciou diante do povo e foi clamar a Deus. E a Bíblia diz que ali ele começou a clamar e a dizer a Deus: Deus, o que eu faço nessa situação? E o Senhor disse assim para ele: Moisés, por que clamas a mim? Diga a esse povo que marche. Deus falou com ele. Deus abriu o mar vermelho, o povo passou em meio àquele mar vermelho. E eu quero que você entenda essa revelação de Deus. Quando você estiver sendo pressionado, não desista de Deus. Quando você estiver passando por sufocos, quando existir pressão no trabalho, pressão da família, pressão dos amigos, pressão dentro da igreja, não largue a direção que Deus te deu. Não largue a direção que Deus te deu. Vai sempre haver contrários. Vai sempre haver pessoas querendo o nosso pescoço, mas nós precisamos nos manter firmes naquilo que Deus falou conosco. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga a esse povo para marchar. E talvez, naquele momento, o povo tenha se perguntado: marchar para onde? E então as águas começam a se abrir diante de todo o povo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando você ouve a Deus, as coisas começam a acontecer diante das pessoas que sempre duvidaram de você. E eu quero ser profeta de Deus na tua vida, dizer que quem duvidou de você vai ter que ver o operar de Deus bem diante dos olhos deles. Eles tiveram que contemplar tudo o que Deus estava fazendo através de Moisés. Deus estava operando milagres ali, maravilhas estavam acontecendo ali, porque havia alguém no meio daquela tensão toda, no meio daquela perturbação que estava, havia alguém que estava ouvindo a Deus, e esse alguém era Moisés. Você tem que ouvir a Deus, mesmo que você esteja no meio de um caos, mesmo que o mundo esteja desabando, você tem que ouvir a Deus, o que Deus está dizendo, porque é isso que importa. Quando você estiver enfrentando as lutas mais pesadas aqui nessa terra, ouça a Deus. Ouça a Deus, Deus está falando com alguém aqui nessa oração e o Senhor está dizendo: ouça a mim, ouça a mim, ouça a mim. Estão intentando contra você, estão tentando perturbar você, estão tentando tirar a sua paz e o Senhor está dizendo: ouça a mim, ouça a mim, ouça a mim. É isso que Deus está dizendo para alguém que está aqui me ouvindo nesse momento. O Senhor está dizendo: você precisa me ouvir? Você precisa me ouvir? Em meio a todo esse caos, me ouça. Em meio a essa guerra, me ouça. Em meio a essa pressão financeira, me ouça. Em meio a esse monte de negativismo que todos os dias nós estamos expostos, me ouça. É o que Deus está dizendo para você. Ei, escute o que Deus está dizendo para você. Você vai sair dessa guerra, você vai sair dessa luta, Deus vai operar um milagre, vai haver uma intervenção de Deus, o Senhor já está movimentando os seus anjos, então ouça Deus, tudo vai terminar bem. Deus conhece o fim da história, Deus conhece o fim dessa situação, e eu venho aqui como profeta declarar isso na tua vida. Deus vai surpreender a você e a todos aqueles que têm tentado perturbar você, em nome de Jesus. Eu deixo essa palavra ao teu coração, porque eu sei que essa palavra é uma palavra profética, que Deus está falando com alguém, e Deus está dizendo: ei, me ouça no meio desse tumulto, me ouça no meio dessa guerra que você está enfrentando, me ouça. Me ouça, me ouça. É o que Deus está dizendo? Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. E eu sei que essa palavra, ela é vida, essa palavra é paz, e essa palavra é sabedoria para você e para todos da sua casa. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero, antes de declarar o Salmo 91,
Eu quero dar 2 testemunhos aqui do que Deus tem feito através das orações, inclusive através do nosso aplicativo Andando no Profético, que é um aplicativo gratuito que você pode baixar. Esse aplicativo você pode mandar o seu testemunho para nós também, certo? A Isabel, ela escreveu assim: minha filha Eliaci estava fazendo tratamento de câncer. Na oração você disse que o câncer estava caindo por terra e que uma pessoa estava recebendo a cura. Eu peguei para minha filha. E na consulta o médico disse que ela não estava mais com câncer. Ela foi totalmente curada. Agradeço a Deus pelas suas orações. Muito obrigada. A Aurora também nos mandou o seguinte testemunho: profeta, há uns 2 anos eu sofria de bico de papagaio. Eu tinha dores no quadril, tomava remédio e só me dava sono. Ouvi a sua oração e o Senhor falou: quem estava com problemas nos quadris, receba a cura. Eu tomei posse e ao levantar eu não sentia mais nada. Obrigado, Deus, pela cura e pela palavra na vida do profeta. Olha quantas coisas acontecem através das orações. Como Deus tem operado. E Deus também tem colocado no meu coração, certo? Nós temos orado na televisão, de domingo a domingo. E se você quer ser uma coluna profética do meu ministério e me ajudar, para que eu permaneça na televisão ajudando pessoas, servindo pessoas, porque nós não recebemos ajuda nenhuma da igreja, nenhuma. É tudo mantido pelo meu ministério e também pelas colunas proféticas que Deus tem colocado no meu ministério. Se você quer ser uma coluna profética no meu ministério, você, através do dado que está fixado aqui nos comentários ou direto no meu site, você pode fazer a sua semeadura e que Deus te abençoe, certo? E se você não puder fazer, apenas ore por nós, para que Deus continue nos dando graça e nos abençoando, para que continuemos a fazer o que estamos fazendo. Amém? E eu quero pedir a todos também que puderem, deixem a curtida de vocês aqui nessa oração e compartilhe essa oração com 10 pessoas, por gentileza. Amém? Eu peço a você, me ajude a compartilhar. Deus falou com você? Você foi abençoado? Então compartilha com outras pessoas. E eu quero dar um recado aqui. Domingo já estarei de volta em São Paulo, se assim Deus permitir. Amém? Às 9 horas da manhã, para o culto da virada de chave. É o domingo da virada de chave. E se Deus me permitir, estarei em São Paulo, às 9 horas da manhã, para ministrar uma palavra profética e para orar por todos. E eu vou transmitir ao vivo também, certo? E eu creio em milagres, eu creio em viradas de chave que estão acontecendo. Amém? Glória a Deus. E você que ainda não ora conosco aqui no YouTube, ore conosco, 6 da manhã e 18 horas. Deus vai te abençoar muito. Você vai ver a diferença na sua vida depois que você começar a orar com a gente. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Eu quero também aqui agradecer a todos que estiveram no evento em Santa Maria. Foi algo incrível, foi sobrenatural, foi uma bênção. Obrigado a todos os organizadores desse evento. Amém? Recolhemos também muitas cestas básicas e tenho certeza que Deus vai honrar a nossa fé, a nossa entrega cada vez mais em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Diz assim o Salmos 91, esse salmo poderoso de proteção e também de ataque. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cai 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos.
Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração. Nós vamos levantar um grande clamor nesse momento. Amém? Nós vamos levantar um grande clamor. Deus é um Deus que nos ouve, é um Deus que fala conosco, é um Deus que se revela a nós e certamente vai se revelar a você. Se você muda seu caminho e alinha sua vida à vontade de Deus, você vai ouvir a Deus. Amém? Sempre. E se você não ouviu a minha live das 9 horas da manhã, assista agora. Deus vai falar muito com você através dessa palavra. Vamos orar? Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está orando junto comigo e eu te peço, toque-as com teu poder. Espírito Santo, libera do teu poder em cada lar, em cada vida, Pai, que está orando junto comigo neste momento. E eu quero declarar em nome de Jesus a cura. Toda pessoa que estiver enferma, com infecções no corpo, com inflamações, seja curada agora. Eu oro para que o dom de maravilhas entre em operação agora e que grandes milagres sejam liberados, curas extraordinárias para a honra e glória de Jesus Cristo. Eu quero declarar saúde ao teu corpo físico, todo impedimento motor, todo impedimento respiratório, todo impedimento circulatório. Eu declaro saúde a você. Em nome de Jesus Cristo, pelas pisaduras de Jesus Cristo, fomos sarados, estamos totalmente abençoados e eu declaro, Pai, que a bênção do Senhor está sobre a vida dessa pessoa, abençoe seus negócios, sua empresa, seu projeto, seus sonhos, e aquele que está desempregado, abre a porta de emprego para ele. Eu oro, Pai, por toda pessoa que tem desafios financeiros, que está com problemas financeiros, para que o Senhor dê saída a essa pessoa. Eu oro agora, Pai, te peço, abre o céu sobre ela, traga resposta à sua oração, traga ideias, traga pensamentos, traga estratégias, Pai, para que possam tirar ela, Pai, de situações difíceis na área das finanças. Eu oro também cancelando, Pai, toda a praga lançada, toda a inveja, toda a obra maligna, toda a maldade, tudo aquilo, Pai, que é muitas vezes preparado contra teus filhos, que é orquestrado contra eles. Eu declaro por terra todo espírito de acidente, toda obra maligna que veio, Senhor, para atrapalhar, para confundir essa pessoa, que saia do caminho dela, no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu digo a toda resistência espiritual, a todo espírito de atrapalho, sai do caminho dessa pessoa, e que haja justiça de Deus na vida dela, haja justiça de Deus na sua casa, justiça de Deus na sua família, que sua vida seja abençoada, sua família seja abençoada no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa e eu declaro a mão do Senhor te conduzirá. A voz do Senhor irá te conduzir, irá abrir caminhos para você e você terá grandes vitórias no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você recebe essa palavra? Então me ajude a compartilhar agora com quem você ama. Compartilhe essa oração com quem você ama. E que Deus abençoe a tua vida. Amanhã às 6 da manhã estamos ao vivo aqui com a graça de Deus em nome de Jesus. Uma boa noite a todos. Paz e prosperidade. Até mais. When I was young, I chased the horizon. Certain peace was waiting there.
I thought the storms were wrong turns taken, and every burden was unfair. So I spent years fighting the mountains, cursing every winding road, never seeing that the struggle was the thing that made me grow. The eagle learns within the wind, the oak grows strong beneath the snow, and every soul that's worth becoming must walk where harder paths may go. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to pass. The waves were not there to stop me, they were there to teach me how to last. Every trial is part of the journey, every scar becomes a guide. The mountain is not in my way, the mountain is the reason for the climb. I've known loss that left me broken, I've known fear that stole my breath, I've known nights so cold and endless I could barely take one step. Yet every wound became a teacher, every failure left a mark, and every valley that I walked through placed another star within the dark. The river doesn't fight the canyon, it learns to carve its way ahead. What seems a wall to those who fear it becomes a path for those who tread. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to pass. The waves were not there to stop me, they were there to teach me how to last. Every trial is part of the journey, every scar becomes a guide. The mountain is not in my way, the mountain is the reason for the climb. For the climb. One day I stopped asking, why me? And started asking, what can I learn? The moment I embraced the fire lost its power to burn. For every challenge holds a gift, though hidden from the eye. The obstacle and destination were never separate all this time. The road was never meant to be easy, the storm was never meant to end. The battles were not sent to break me, they were sent to shape the man I am. Every trial is part of the journey, every loss becomes a light. The mountain is not in my way, the mountain is the reason I can rise. So when the thunder finds me again, and dark clouds gather in the sky, I'll greet them like old companions, because they belong to the journey.